Estamos no ar com mais um Intercâmbio Austrália Podcast, diretamente de um evento super especial que nós estamos fazendo uma cobertura, uma churrascada, né? E assim, gente, eu realmente ficaria aqui 3, 4 dias fazendo entrevista, porque tem muita gente legal aqui nesse evento. Eu estou amando, você vai ver aí toda a cobertura, né? Mas também queria agradecer, gente, quem tá apoiando a gente nesse evento, que são duas escolas, né? Duas escolas, a Asia e a Epsilon, né? Tem vários cursos, a gente já fez aí uma entrevista com eles, então estão aqui para te dar um suporte. Tem cupom especial para vocês que tá fechando o seu intercâmbio em 2024, então manda uma mensagem pra gente. Tem um link aqui também, inclusive, para vocês marcarem uma consultoria com a gente, fazer aí uma contratação bem assertiva, né? Inclusive esse podcast, né? Eu tava explicando aqui pro nosso convidado de hoje que ele tem a finalidade de trazer para você a informação real e oficial, né? Não é um intercâmbio a qualquer preço, não é um intercâmbio manipulado, é histórias que, como essas que a gente traz aqui, te faz ter uma visão geral e te preparar para realmente ter essa experiência na Austrália, essa jornada, que às vezes pode ser de sucesso, às vezes pode ter alguns desafios, né? Às vezes alguns perrengues, então é importante te preparar para isso. Então é um prazer para mim estar aqui com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, no Instagram, né? Tá aqui, ó, as nossas mídias sociais. Vai lá, acompanha nosso trabalho, prestigia, que eu tenho certeza que se você veio aqui, você já viu esse nome aqui, você falou, eu vou lá ver a história desse cara, porque deve ter história, no mínimo uma historinha boa vai ter aí. Mas eu também, gente, perdoa aí pelo barulho, nós estamos aqui no meio do evento e vai ser assim uma express, né? Eu gostaria de ficar aqui, acho que esse aqui dava umas 4 horas de podcast, né, Dani? A gente ia fazer aqui uma vigília, talvez, de podcast, ia entrar aqui umas coisinhas mais interessantes, mas infelizmente eu acho que já vai dar um gostinho aí, de repente, para não quero mais aí no futuro, né? Porque história nessa Austrália a gente faz. E se quem faz história nessa Austrália, ele tem nome. Quem que é o nome? Quem faz história, que tá fazendo história aqui na Austrália? Olha para aquela câmera ali, se apresenta pra essa galera. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Jonathan Vickbold, sou pastor da Lagoinha Sydney, aqui na Austrália, e é um prazer poder estar aqui compartilhando com você um pouco da nossa história, um pouco daquilo que a gente tem vivido nesses 5 anos que estamos aqui, nesse país maravilhoso. Queria agradecer o convite, Sheila, muito obrigado. Sim, né? Graças a Deus, deu certo. Chegou, pelo menos no evento conseguimos. Isso. E eu espero de alguma forma poder contribuir para sua jornada, para sua história, trazer aqui para você talvez pontos positivos, talvez impasses que talvez você possa viver na sua caminhada na Austrália para ajudar você. Se você quiser vir pra cá, né, fazer um intercâmbio aqui, você ter a melhor experiência possível. Obrigado mais uma vez. Legal, a gente tá aqui, na verdade, assim, pra dar uma pincelada na sua jornada, né? Como a maioria das pessoas vem pra Austrália como estudante, então a gente vai passar aí, mas é claro que a gente quer chegar naquela parte boa, né? Saber da comunidade brasileira, a comunidade cristã, falar um pouquinho desse evento, tá? Sim. Mas assim, Jonathan, quando que você veio pra Austrália? Quando você que chegou aqui? A minha história, na verdade, é um pouco peculiar, porque eu cheguei aqui em março de 2019. Tá. Mas a minha história, ela não tem como separar ela da história da minha esposa. Tá. Porque ela chegou 5 meses e meio antes de mim. Ah, ela veio antes. Exato. Ok. A minha esposa, ela sempre teve o sonho de vir pra Austrália. É bem difícil eu conseguir separar a minha vida não tem, né? da parte do Senhor, casais, do propósito, né? e também da minha esposa. Na verdade, minha esposa sempre, desde pequena, ela teve o sonho de vir pra Austrália. Ela também não entendia o porquê. Quando ela terminou o mestrado no Brasil, ela realmente firmou os pés e eu vou pra Austrália. E nesse momento ela estava tendo uma célula na casa dela lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nós somos do Rio Grande do Sul. E 5 dias antes dela vir para a Austrália, eu fui nessa célula. E nós nos conhecemos 5 dias antes dela vir para a Austrália. Verdade. E aí foi algo muito de Deus o que aconteceu nessa célula. Depois da célula a gente conversou. Na quarta-feira, que foi o dia seguinte da célula, a gente saiu para tomar um café, para se encontrar. A gente percebeu que existia um plano de Deus ali, a gente se conectou, ela veio pra Austrália no domingo, a gente se manteve tendo contato, eu fiquei cuidando da família dela lá, com um acordo que nós fizemos, e eu falei pra ela, nessa semana que nós nos encontramos, nos conhecemos, se você crer, em 6 meses eu tô na Austrália. Porque também, quando eu era menor, eu já havia recebido palavras de Deus sobre a minha vida, de que um dia Deus me levaria para as nações, mas eu nunca tive um sonho exclusivo sobre uma nação específica. Já tinha tentado fazer intercâmbio no Canadá, não tinha dado certo, eu falei, Deus, se for a sua vontade, um dia vai acontecer. E aí veio a Mariana, minha esposa, veio a oportunidade da Austrália, e aí em 5 meses e meio eu vim pra cá. Foi muito louco a nossa história, tem muita coisa aí, mas como é express eu vou deixar por aqui. Show de bola, show de bola. Então você veio inicialmente, né, por conta que ela já tinha um plano, esse que foi o interesse inicial, ela já vinha, então você veio. Ela veio pra estudar inglês? Ela veio pra estudar inglês, ter uma experiência fora do Brasil. Legal. E você depois, você veio pra estudar inglês também? Na verdade, não. Eu já tinha feito inglês no Brasil. Tá. Mas aquele inglês de cursinho, você sabe que quando chega aqui é diferente, né? Ainda mais no sotaque australiano. Eu lembro quando eu cheguei aqui no primeiro dia, a gente foi almoçar em Maroubra. E aí eu fui... A garçom chegou e falou assim, "You wanna tap water?" E eu...
que ela perguntou? Ela perguntou se você quer água. Eu falei, não, no curso é water, não é água isso aí, não. Não vem com essa, não que vem não com foi isso, não. Não. Ela falou, perguntou se você quer água. Eu falei, então eu quero. Na verdade, eu e a Mariana, quando nós nos conectamos e entendemos que existia um propósito de Deus, a gente entendeu desde o primeiro momento que a nossa vinda pra cá era um plano de Deus. Então, por mais que eu soubesse que eu viria pra fazer o inglês inicialmente, nós iríamos investir a nossa jornada aqui na Austrália no plano de Deus. A gente entendeu o que Deus queria e aí os nossos cursos, nossas renovações estariam alinhados com esse propósito. Tá, mas você já tinha esse chamado, você já sabia que era isso que você queria seguir mesmo, já era pastor? Como que era seu background no Brasil em relação Não, na verdade não, me converti em 2010, tá. Me batizei em 2011, mas como um jovem cristão tem aquela fase de você estar um pouco na igreja, um pouco fora. Sim. E aí em 2017, na verdade, foi quando Deus me chamou de volta. Eu sempre falei, Deus, eu não quero ser pastor. Mas eu falei, aonde eu for no meu ministério, aonde eu for no meu trabalho, na minha profissão, obviamente eu quero falar do Senhor, eu quero testemunhar a respeito de Jesus, mas nunca passou na minha cabeça e na cabeça da minha esposa sermos pastores. Isso foi algo que Deus mudou aqui, aconteceu aqui. Sério? Vocês não vieram já com essa intenção? Não, no Brasil eu fui líder de jovens, fui líder de louvor, servi muito tempo na igreja, inúmeras igrejas, sempre gostei de estar envolvido com a igreja, né? Participei de cargos de liderança, mas como pastoreio, a minha primeira experiência foi a Austrália. Então, ótimo. Eu seguro essa parte aí que eu tenho mais perguntas. Essa parte tá interessante de saber. Mas aí, quando você veio pra cá, você estudou? Você veio como estudante, veio como dependente dela? Como que vocês fizeram? Eu vim com um visto independente dela. Eu vim como estudante. Você veio como estudante. Você estudou o quê na época? Eu estudei 6 meses inglês. Ah, então chegou, eu vim num visto de estudante inglês, 8 meses. Estudou onde, Jonathan? Lembra? Estudei na C, que era lá em Manly. Ah, legal. Mas aí vocês sempre estão pra cá, sempre moramos em Manly, sempre em Northern Beaches. Moram bem, né? O povo sabe escolher o lugar. E aí, infelizmente, acabou na pandemia eles fechando a escola. Sim. Mas aí, quando acabou esses 8 meses, eu fiz o Cambridge. Porque eu achei que ia ser importante pra minha vida aqui na Austrália. Eu já estava engajado com o inglês. E você curtiu mesmo? Você achou que mudou o Cambridge, o curso do Cambridge? Pra ser bem sincero, eu achei muito básico as aulas de General English, né? De inglês gerais. Sim. Até porque os níveis não são muito bem medidos, na minha opinião, né? O upper, intermediate e tal. O Cambridge foi onde realmente eu aprendi inglês. Porque eles têm 2, 3 lições por encontro, por dia. E faz com que você tenha muito exercício pra casa. Foi onde eu aprendi de verdade. Tá. Quando você chegou na Austrália, você chegou em qual nível de inglês? Como eu já fazia inglês no Brasil, eu cheguei no upper. No upper? Ah, chegou bem então. Chegou bem, não, mesmo assim. Mesmo ali com a dificuldade inicial, de repente, do sotaque ou Porque eu sempre gostei muito de estudar. Então, pra mim, a gramática nunca foi um desafio. Mas era o listening, porque é bem diferente, né? A prática, né? E o speaking, o falar também, né? Isso era... Legal. E aí, com esse Cambridge, você acha que já conseguiu aí chegar num nível melhor? Terminou, já conseguiu terminar esse curso de inglês, essa jornada do inglês, já com... O que você achou? Você achou que valeu a pena? Foi fraco? Ou foi mais a rua que te deu a experiência do inglês? Com toda certeza, a experiência fora da sala de aula, né? A imersão na cultura australiana e falar o inglês do dia a dia, você aprende e cresce muito mais rápido. Sim. Mas, como eu falei, como eu gosto muito de estudar, pra mim o Cambridge foi muito bom pra estudar artigos, livros, pra ler, né? Porque, querendo ou não, por mais que você saiba se comunicar no dia a dia, né? Tipo, vamos dizer assim, na linguagem do dia a dia, é muito importante porque hoje os melhores artigos, as melhores coisas estão em inglês. Então é bom você aprender a ler academicamente, sabe? Os artigos, as coisas que são importantes naquilo que você escolheu como profissão. Legal. Show de bola. Ai, muito bom você trazer isso, porque no Brasil, como a gente às vezes estuda muito inglês, a gente tá também estudando inglês, mas num outro país é o que complementa mesmo, né? Essa questão de ter uma fluência, de repente ver como o cara pede água aqui, ou de repente, ainda mais a Austrália, que é um país multicultural, você lida com muitos australianos, mas você lida com pessoas da Inglaterra, pessoas dos Estados Unidos, tem muitos americanos vivendo aqui também, né? Irlandês, né? A gente vê muito irlandês, e as pessoas das outras culturas que também querem falar inglês, né? Então é bem legal. Realmente eu acho que a experiência fora, a experiência ela vale dar mais do que a escola, mas se der pra combinar, né? Por que não? Eu acho que o que foi muito importante pra nós, pra mim, assim, principalmente de falar o inglês no dia a dia, aprender o inglês, né, usado no dia a dia, é porque quando você só vem com o inglês da escola, você tenta usar, tipo, o do, o not, o does, o verbo to be, tudo certinho e no dia a dia tem os slangs, né? Tem os idiomas, figuras de linguagem, que às vezes você vai falar uma sentença inteira e aqui eles usam 2 palavras, é muito mais prático, mais fácil, né? Verdade. Então eu acho que esse inglês
da rua, vamos dizer assim, facilita muito. Jonas, pra entender um pouquinho, você trabalhava com o que no Brasil antes? No Brasil eu trabalhava, meu pai tinha uma construtora, né, um projeto de arquitetura, né, uma empresa de arquitetura, então eu trabalhava junto com ele na parte de administrativa e financeira, e eu tinha uma empresa de consultoria para empresas também. Eu dava consultoria para líderes e empresas. Sim, e aí quando você chegou no Brasil, a realidade, como de todo brasileiro, né, ou toda pessoa, todo estudante, teve que procurar alguns trabalhos. Como que foi? O que você trabalhou? Não, quando eu cheguei aqui, como eu disse, né, como a gente já tinha um propósito muito claro, o acordo que eu e a minha esposa a gente fez foi, obviamente, a gente não veio aqui pra requerer o que a gente quer fazer, a gente vai fazer o que tem que fazer, tem toda a jornada e tal, mas a gente sempre foi muito claro juntos, a gente vai trabalhar no que for, não importa a profissão, mas que o nosso trabalho seja apenas o suficiente para financiar os nossos sonhos, o nosso propósito, aquilo que a gente quer fazer. Meu primeiro trabalho aqui foi como um mesário de um campeonato de jiu-jitsu, sendo que eu nunca participei de alguma coisa de jiu-jitsu. Botou pra me sentar numa mesa pra ficar colocando os pontos, né, que apareciam no display, no telão. E aí, então o juiz apontava pra quem era ponto, e na minha cabeça eu tinha que entender o que o juiz tava falando pra colocar o ponto aqui. Nossa, responsabilidade! E a minha esposa, ela foi aquela moça que chama os competidores no pódio pra entregar medalha. Falei, meu Deus, isso é muito loucura. Mas não vai dar ruim isso aí. Não, a gente trabalhou disso, trabalhei muito de delivery, né, de comida, não por aplicativos, mas privado para restaurantes. Trabalhei em warehouses também, né, trabalhei numa warehouse que você colocava aquele selo de 10 centavos de retorno nas garrafas, sabe, de vidro. A minha esposa trabalhou de cleaner por muitos anos até conseguir fazer a carteira de clientes dela. Sim. Trabalhei entregar deliveries, tipo Australian Post e tal. Oportunidade então, tem, né? Muitas coisas, né? Legal, joia. Então acabou o inglês, teve todo esse trabalho aí como geral, passou por diversas áreas. Aí também, acho que você tá no pós, né? Que você falou que agora já tá numa outra jornada, né? Isso, já saiu. Estamos você no estudou pós. o quê? Estudou um técnico? Estudei 3 anos de graduação de liderança e teologia. Sim. Ai, que legal. Exato. Você fez aonde? Na C3. Ah, que bom. Foi incrível, assim, maravilhosa experiência, escola. Infelizmente agora eles fecharam o college apenas para ser interno agora, só para quem é membro da igreja. Porque exclusivo. Porque acontecia, pré-Covid tinha muitos estudantes internacionais, eles vinham realmente para fazer o college. Sim. Mas durante o Covid e pós, como tanto a Austrália como os outros países estavam fechados, acaba que o custo de manutenção não era... Não fechava as contas, entendeu? Então o pastor entendia que tinha muitos membros que precisavam ser nutridos e equipados, e aí eles optaram por fechar, né? Combinado. Infelizmente. Legal. Hoje vai ser um express mesmo, gente. Eu vou tentar passar aqui porque eu quero chegar na parte boa, que é a comunidade. Mas só pra gente concluir essa parte, quais são os planos futuros aí, pessoais, profissionais, seu e da sua esposa? Né? Ou tá na mão de Deus? Sempre vai estar na mão de Deus, né? Mas na verdade, hoje como casa, como família, a gente alinha muito os nossos planos com o que a gente faz hoje, com a igreja, né? Eu sei que vamos chegar nessa parte, mas hoje a gente está muito focado na consolidação de pessoas realmente que querem serem investidas, serem equipadas. A gente sabe que aqui na Austrália muitas vezes o que falta é uma oportunidade, e uma das missões nossa como igreja é dar oportunidades para as pessoas que a gente vê que tem talento, né? Então a gente hoje tem aberto oportunidades para muitas pessoas dentro da nossa igreja. A gente está abrindo a segunda igreja em Gold Coast agora, né? A gente está avançando o território aqui na Austrália para que as pessoas elas possam não apenas viver o ministério ou experiência no âmbito cristão, mas elas possam desenvolver profissões e habilidades que elas têm. Quando você fala assim, que você está dando oportunidades para as pessoas terem um crescimento, né? Que vocês têm visto o potencial de pessoas dentro da igreja para poder crescer, no sentido de realmente expandir nessa área, o plano é esse mesmo, né? Dentro de achar pessoas qualificadas, fazer essa expansão? Porque a gente como igreja, uma das coisas que eu acredito é que a igreja ela veio para servir a comunidade. Tá. Então a gente sabe, geralmente você já espera, você vai numa igreja, você vai ter um culto, vai ter um pastor que vai pregar, vai ter um louvor, você vai orar e depois você vai para casa. Mas eu vejo que a gente também tem o papel de desenvolver profissionais do futuro com os valores do reino. Então a gente tem projeto de ter uma agência de gravação de filmes, podcasts, né, social media. A gente tem projetos de intercâmbio. A gente tem uma cafeteria. É um projeto que a gente tem também. Legal. Sabe, de ter parceria com uma agência de intercâmbio. A gente recebe muitas mensagens de pessoas. Como eu começo na Austrália, sabe? A gente tem uma cafeteria dentro da igreja onde dá curso para as pessoas, dá a oportunidade delas crescerem. Porque às vezes está no trabalho, ela recém fez um curso, uma empresa não quer dar chance para alguém que recém aprendeu um curso. Então na igreja a gente dá oportunidades. Como hoje a gente trouxe o nosso time do Kids, a gente tem projeto de abrir uma Child
quer para desenvolver pessoas, dar trabalho para pessoas, sabe? Então a gente acredita muito nisso, profissionalizar pessoas dentro da igreja que capacitam eles para profissões do agora e do futuro. Eu acho, tá achando um projeto muito legal, por isso que eu vou explorar um pouquinho mais, tá? Quando você fala em profissionalizar, por exemplo, o Kids tá aqui hoje. A intenção é, de repente, elas usarem essas horas de trabalho voluntário para poder, de repente, ter um skill assessment no futuro. É essa a ideia? Fazer um internship mesmo? Fazer um estágio? Muitos voluntários da nossa igreja usam o voluntariado da igreja como internship. Como igreja, a gente já se certificou de ter todas as certificações necessárias perante o governo australiano para validar essas horas. Que legal! Então as pessoas conseguem fazer estágio dentro da nossa igreja. Sim, ótimo, né? Exatamente. Se tem pessoas querendo trabalhar, por que não trabalhar dentro da obra, Exato. né? Exatamente. Muito, muito, muito legal. Jonathan, pra gente só ir pra essa parte aí da igreja, não, a gente já indo, na verdade, pra parte da igreja, porque a gente já concluiu esses projetos seus, né, que estão totalmente ligados na igreja. Quando que exatamente, então, você chegou aqui na Austrália, nessa jornada aí, e falou, vou ser pastor? Do nada, assim, não foi? Não, na verdade... Quando a gente chegou aqui, a gente se conectou com uma igreja australiana, a gente começou a servir nessa igreja, mas desde o Brasil eu sempre tive esse desejo de poder ajudar as pessoas, né? A construir os seus sonhos. Tipo, eu vejo hoje, particularmente, cada líder, cada pastor, cada pessoa, ela tem uma causa que queima no coração dela, né? Você mesmo tem essa missão de fazer o podcast, não porque você gosta de fazer podcast, também você gosta, mas você tem a missão talvez de ajudar pessoas, inspirar, impulsionar. E a gente sempre teve, eu e minha esposa, a gente tem esse dom parecido de inspirar as pessoas, para que elas vivam os sonhos que elas têm. Muitas vezes a gente vende os nossos sonhos todo o tempo. E quando a gente chegou aqui, a gente conversou com muitos brasileiros que realmente estavam vendendo os seus sonhos por dinheiro. Sabe, eles estavam até vivendo coisas boas, mas estavam frustrados, tristes, ansiosos, depressivos. E como eu falei, todas as igrejas elas são maravilhosas, mas existem igrejas diferentes porque cada uma tem uma causa diferente. E a gente começou a ajudar de forma involuntária, né, nos bastidores, na nossa sala, na nossa casa, brasileiros que estavam com esses problemas de querer viver algo, mas não conseguiam. Então nós alinhávamos com a inspiração e motivação com eles, mas sempre trazia para a parte da fé. E aí foi ficando mais forte, foi começando a ter mais pessoas, isso começou a queimar mais o nosso coração, até que um dia... pela graça de Deus, um líder lá da nossa igreja, da Lagoinha, lá de BH, lá de Brasil, lá de Belo Horizonte, pastor Flavinho, mandou uma mensagem no WhatsApp pra mim e pra Mariana perguntando: gente, a Lagoinha tá com um projeto de expansão global e a gente viu que vocês estão aí na Austrália, a gente queria saber se vocês poderiam sondar a terra pra gente, ver se tem campo, como é que é a comunidade brasileira. A gente passou o report pra ele, como as situações estavam. Ele perguntou: como tá o coração de vocês? Naquele momento, eu e a minha esposa, a gente falou: nosso coração não está disponível pra fazer qualquer coisa agora, momento muito difícil, a minha mãe passou por câncer, nós perdemos praticamente todos os nossos avós com o Covid lá no Brasil, não podia ir pra visitá-los. Aquele foi um momento bem desafiador que... particularmente eu pensei em voltar algumas vezes pro Brasil, abandonar tudo aqui. Então naquele momento a gente disse, não é o momento. 6 meses depois, a gente já estava ajudando mais pessoas, o pastor Flavinho entrou em contato conosco de novo, a Mariana, a gente orou, a gente falou, é agora, é a hora de nós abrirmos um Connect Group, uma célula, um GC, não com essa responsabilidade de pastoreio. Só que, na verdade, a gente começou a ajudar pessoas, a gente entendeu, vamos lançar um culto, tem muita necessidade. A gente lançou o primeiro culto, dia 16 de fevereiro de 2020. Aquele foi um culto de plantação, nós não éramos pastores ainda, nem ordenados, enfim, a gente falou assim: Deus, a gente está disponível para aquilo que o Senhor está fazendo aqui na Austrália. A gente está só simplesmente nos doando para fazer isso. E no primeiro culto teve 60 pessoas já. Uau. Foi pra nós, do 0 pra 60, Sim. Foi impressionante. Já na primeira, assim? Exatamente, a gente não sabia nem o que fazer direito. Eu falei, caraca, tem misericórdia. Essa galera toda, tem a misericórdia aqui, a gente vai pregar o evangelho aqui, mas Deus, tem misericórdia. E aí, uma semana depois, a gente continuou os GCs, os Connect Groups, e aí deu 1 mês e meio, e nós já estávamos com 45 pessoas na sala da nossa casa. E aí, basicamente o que aconteceu foi, o Senhor nos empurrou para este lugar. E a gente foi aceitando, foi entendendo, a gente foi realmente se entregando. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Até que 2 anos e meio atrás, 2022, então 2 anos, foi quando de fato nós fomos ao Brasil, na Convenção Internacional de Pastores. E aí lá eles nos ordenaram como pastores. E aí se tornou real oficial. Real oficial mesmo, que legal. E aí quando isso tornou real... A partir de que momento vocês já estavam realmente não só, né, com uma porta aberta mesmo como igreja? Já antes dessa ordenação ou depois da ordenação? Nós já estávamos com a igreja aberta antes da ordenação. Já estava. Na verdade, a gente não parou, mesmo durante o Covid a gente não parou. Quando o Covid intensificou e a Austrália fechou todas as portas, nós alugamos um estúdio e fizemos culto online praticamente todos os dias.
pra poder ajudar as pessoas naquele momento. Tava tudo fechado, a gente sabe, né? Depressão, solidão, quantas pessoas sofreram. E também, querendo ou não, graças a Deus, a Austrália naquele momento liberou um documento que quem servia em lives de igrejas poderia sair de casa. Então também foi bem legal porque as pessoas não ficaram isoladas, elas podiam estar no mesmo ambiente com a gente, mas, por exemplo, fazendo algo para ajudar outras pessoas. Sim. Então fomentou ainda mais esse lado, né, cristão em nós. Mas a gente abriu o prédio da nossa igreja aqui em Brookvale dia 17 de novembro de 21 e a nossa ordenação foi julho de 22. Olha! Exato. Um ano, né? Um ano depois, praticamente. Muito legal. E assim, bem sincero, bem real oficial, assim, como é pra você, tá do outro lado do mundo. E hoje tem uma das comunidades mais significantes, né? A gente, graças a Deus, a gente tem uma diversidade hoje, uma diversidade no sentido de várias igrejas, né? Brasileiras cristãs, principalmente glória em Sydney, falando em Sydney nesse momento, né? Claro, a gente também já tem outros lugares, mas tem, graças a Deus, hoje a gente tem um público no sentido de pessoas, de comunidade, brasileiros, muitos brasileiros aqui, e a gente tem as igrejas cheias, glória né? a Deus. E assim, bom. Como foi pra você lidar já assim? Porque é o que você falou, eu vim pra Austrália, até então não era a minha intenção de ser pastor, foi acontecendo, veio ordenado, o primeiro culto já com 60 pessoas, daqui a pouco uma igreja, quantas pessoas tem lá hoje? Média, né? Porque a gente sabe que... na verdade, por final de semana, a gente tem em média um impacto de 600 pessoas. Então... Né? Entre o culto e o online, na verdade, legal. Né? Porque a gente transmite as nossas lives. Que legal, que bacana. Mas a gente é uma igreja, a gente acredita muito, né? Como eu falei, glória a Deus por todas as igrejas que estão crescendo. A nossa intenção é que encha mais, tenha mais culto e venha mais igrejas pra cá, sim, né? Porque a comunidade realmente precisa. Mas a gente acredita muito que a gente é uma igreja de preparação e envio, porque às vezes a gente tem 6 meses com uma pessoa, porque é o tempo do visto dela, 1 ano com uma pessoa. Então a gente tem 6 meses para alcançar aquela pessoa, né, ajudar ela a ser transformada, equipar ela, instruir ela e enviar ela para outro lugar. Hoje, graças a Deus, a nossa igreja, a gente soma, né, como testemunhos pessoas que nós já enviamos para Jocum, já enviamos para outras nações, para a Europa, que voltaram para o Brasil para fazer missões, que entenderam o chamado. Então, para nós isso é muito gratificante. Jonathan, eu acredito que hoje pastorear fora do Brasil são desafios diferentes de quem hoje está pastoreando no seu próprio país, né? No caso, no Brasil, nosso país. E acredito que como suporte mesmo para a comunidade brasileira aqui, vocês devem enfrentar vários desafios, né? Como que é esse dia a dia aí do pastor, né? Tendo que lidar com uma comunidade aí, né? Que a gente tá falando de 600 num culto, mas é claro que deve ser 1000, porque não é todo mundo que vai todo domingo, exato, né? Exato. E tem as seasons, né, também. Provavelmente acho que deve ter uns 1000, né? Eu tô chutando só pra uma média aqui de aproximação que eu não entendo nada também. Não sei, é porque eu fiz uma conta aqui. Sim. Mas como que é pra vocês, assim, os desafios de tentar dar um suporte? Porque a gente sabe que humanamente não é possível, né? Tem que ser pela graça de Deus. Como que você gerencia isso? Sim. A gente ora e espera que chegue 1000, né? Hoje, assim, infelizmente ainda não somos 1000 pessoas, né? Mas vamos ser em nome de Jesus. Profetizando já. Claro. Não, eu falo porque às vezes a pessoa ouve 1000 e fala assim, caraca, eu falo, não, é só mais pra realmente, enfim, né? Esclarecer mesmo, mas eu sempre falo pro pessoal, assim, Deus, ele nunca nos capacita, ou ele nunca nos chama pra algo que ele não nos capacita. E ele não nos dá a graça. Nunca vai ser pelos nossos talentos, nunca vai ser pela nossa capacidade, nunca vai ser pelo aquilo que a gente tem, né? Eu lembro de um momento uma vez que o menino me ligou na segunda-feira de manhã e falou, pastor, tá na igreja? Eu falei, tô indo aí agora. E eu tava cheio de coisa. Eu falei, mas o que é? Ele falou assim, meu pai acabou de morrer no Brasil. E eu falei, meu irmão, corre pra cá então. E aí ele chegou lá no gabinete, no meu escritório, na minha sala, ele ficou chorando por 2 horas. E eu do lado dele, e eu falando assim, na minha cabeça, Deus, impossível, eu sou pastor da igreja, eu não tenho uma palavra pra dizer pra esse cara agora. Porque eu não tinha, naquela situação realmente eu não tinha o que falar pra ele. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, né? Pra nós que cremos que o Espírito Santo fala conosco, ele falou assim, não é muito de você falar, é muito de você prestar do lado dele. Você não tem que falar nada, não. Só que naquele momento o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade fala, não, como não? Eu sou pastor, eu tenho que falar alguma coisa pra esse cara, né? Não, é só abraça ele, sabe? E ele saiu dali depois, né, que ele se recompôs e tal. Ele saiu dali falando assim, nossa, pastor, foi maravilhoso esse tempo, muito obrigado por isso e tal, sem eu ter dado uma palavra. Então, todas as vezes que você quiser fazer algo pra Deus, né, ou por Deus, sem que Ele te chamou pra aquele lugar, vai ser exaustivo, você não vai dar conta, você vai se sentir desgastado, você vai ter vontade de desistir, de abandonar. Então a gente realmente lida com muitas situações. Hoje,
uma das coisas que mais atinge a nossa comunidade brasileira é ansiedade, depressão e, infelizmente, pensamentos suicidas. Por causa da tensão, da pressão. As pessoas muitas vezes elas acham que elas são fortes, maduras o suficientes para viver fora do Brasil porque elas saíram do Brasil. Eu sou forte porque eu saí do Brasil. Mas não necessariamente, às vezes você ter saído do Brasil foi uma fuga do que você vivia. Sim. Então você foi corajoso para fugir de um lugar que não estava fazendo bem para você. Mas não quer dizer que você já tem maturidade. Infelizmente eu vejo que às vezes as pessoas elas ainda carregam um orgulho e um ego, sabe? De não querer levantar a mão e pedir ajuda, de não reconhecer quando não tá bem. Ela acha que às vezes ela é uma máquina e ela não é, sabe? Ela acha que às vezes vai mudar a vida inteira dela com um visto de 6 meses, o que não vai. E aí então acaba tendo esses encontros com, entre aspas, fundo do poço. E infelizmente a gente trata muito isso no gabinete como aconselhamento e tal. Só que o que eu sempre falo pra eles é: gente, vocês vêm pra mim como um pastor, ou até mesmo pra Deus, com a bomba estourada. Antes de vocês perceberem que as coisas já não estão indo bem, vocês já pedirem ajuda, vocês vêm quando já não tem mais o que fazer. Então, o pastor ou Deus, ele acaba sendo um recurso dizendo: não sei mais o que fazer, por favor, me ajude. Obviamente, Deus é poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, sabe? Mas já fica aqui talvez um conselho, né? A Austrália, ela vai te stretch, ela vai te esticar de diversas formas, níveis de maturidade, de diversas maneiras, sendo você cristão ou não. Você vai ter um encontro com você num crescimento de caráter, de maturidade, né, de responsabilidade completamente diferente de tudo que você já viveu. E você precisa entender que você não é uma máquina. Você vai precisar de ajuda, você não consegue fazer as coisas sozinhos. Eu vejo às vezes, né, as pessoas elas achando que conseguem tudo pela força do próprio braço. Muitas vezes elas acham que não depende de ninguém, né, tipo, aqui porque ela tem a liberdade dela fazer o horário dela de trabalho, ela tomar suas decisões, um falso senso de liberdade, né? Ela acha que pode fazer tudo sozinho. E é aí que mora o maior perigo. Essa é a verdade. E até a comparação, né? Às vezes a gente olha: se fulano conseguir, eu também posso conseguir. Não que não pode, mas talvez não seja, né, parte da nossa jornada. Talvez aquilo não seja pra nós, né? Com certeza, esse é o fator que aí eu falo pra você de por que a gente dá conta muitas vezes. Tem demandas que diante de Deus eu não consigo. Tem coisas que eu olho pra pessoa e eu não tenho nenhum vergonha de falar: gente, eu não tenho essa resposta. Teve irmãos da igreja que chegou com uma necessidade peculiar que eu não tinha capacidade. Eu falei: eu não tenho, mas eu vou te conectar com alguém do Brasil que tem. Nós como igreja vamos investir e pagar o teu tratamento, mas eu não consigo. Então eu acho que também saber os seus limites e não se comparar, porque tem demandas que chega às vezes semanas a gente fala assim: nossa, eu tô exausto, eu não aguento, eu não consigo, porque você precisa lidar e saber dividir, não levar os problemas da igreja e dos outros pra sua casa. Sim. Porque eu também tenho os meus problemas, tenho a minha família, mas enfim, só pra responder de fato essa pergunta é que a gente só faz, não porque a gente é capaz, mas é porque Deus nos dá graça pra isso, sabe? Legal. Outra coisa que eu queria saber é: a gente aqui na Austrália, além de sermos de todos os lugares do Brasil, acredito que pra você também ainda tem outro desafio, que é pessoas não só vindo de qualquer parte do Brasil, mas de outras denominações também, né? Exato. E deve ser bem desafiador também. Eu vou colocar uma palavra, talvez eu não esteja usando a palavra correta pro momento, mas vocês me perdoam. O tal do julgamento, né? Porque, na minha igreja fazia isso, o Jonathan não faz. Lá da onde eu vim, não tinha esse tipo de coisa aí, não. Ou na minha, nossa, eles não estão fazendo. Então, por conta dessa cultura mesmo, né? Da diversidade cultural, que hoje a gente tá num evento aqui que a gente tá falando de um intercâmbio cultural também. Claro. Então, como que é pra você também lidar com isso, né? Com essas diferenças em amor, né? E abraçar essa comunidade mesmo que tá aqui, que é tão diversa. Te peguei, né? Não. Assim, é que a experiência vai nos ensinando algumas coisas, né? Porque, particularmente falando, é bem desafiador. Porque uma igreja imigrante, não só a nossa, mas qualquer igreja imigrante, ela vai ter esse desafio de pessoas que ou serviam, ou eram líder, ou faziam parte de alguns ministérios que tinham doutrinas diferentes. Porque, pra ser bem sincero com você, se nós somos cristãos e nós temos a mesma base de tudo que a gente faz, que é a Bíblia, quando tem muitas distâncias, aí na minha opinião são doutrinas criadas pelo homem, não estabelecido pela palavra. Sim. E aí então você segue mais um homem do que Deus, né? Porque você pode ver até mesmo o próprio Jesus, ele foi counterculture, né? Contra a cultura do seu tempo, ele nunca corrompeu os seus valores pra
para convencer ou agradar as pessoas, né? Mas ele adaptou a mensagem, não mudou a mensagem para entender e reconhecer o que era necessário para aquele público. A gente precisa entender, eu sempre falei que fazer igreja na Austrália é diferente de fazer igreja no Brasil, por inúmeros fatores. E a gente não vai corromper valores bíblicos, fazer algo que está longe das escrituras, não é sobre isso. Mas você lida com um público diferente, então você vai ter que ter algumas flexibilidades. Não é comprometer valores e princípios, mas você precisa ter algumas flexibilidades. Você precisa entender que coisas que funcionavam no Brasil não vão funcionar aqui. E você vai ter que ter essa, na minha opinião, uma renovação religiosa para você entender. É óbvio, nós como líderes e pastores, nós temos a responsabilidade de dar a visão que Deus nos deu para esse lugar e para esse tempo. Mas nós não somos os donos da verdade. A gente precisa ouvir as pessoas, porque às vezes nós somos uma parte do todo. A Bíblia vai dizer que cada um de nós é um membro de um corpo que precisa funcionar tudo onde Jesus é o cabeça. Então eu sou uma parte do membro. Eu vou ver de uma forma, o meu irmão vai ver de outra. Juntos nós vamos chegar no denominador comum para continuar avançando com o reino de Deus, aquilo que Deus espera. Sim. Toda crítica construtiva com o objetivo de agradar o coração de Deus, ela é bem-vinda. Toda crítica, ainda que venha com palavras ou com uma roupagem de ser construtiva, mas para trazer algo que é pejorativo ou limitante, infelizmente ela não acaba sendo bem-vinda. Não agrega, né? Exato, sabe? Então por isso que eu acho que também que existe a diversidade de igrejas, porque cada uma vai ter um formato, um estilo, um jeito que você vai se adaptar. Pra mim a parte mais bizarra, e agora eu posso dar até dando munição pra quem não é cristão, mas infelizmente se você encontra em todos os lugares, a parte que eu acho vou usar a parte mais ignorante do cristão, não como pejorativo, mas ignorante no sentido de falta de conhecimento, né? A parte mais ignorante é quando a gente quer brigar sobre o que é certo e o que é errado, enquanto pessoas estão se perdendo, enquanto pessoas estão morrendo, enquanto valores do reino de Deus precisam ser estabelecidos. Nós estamos tentando discutir teologia que não vai chegar em algum lugar. Esse pra mim é o maior desafio, porque eu creio que todo cristão que está na Austrália não veio por um sonho australiano, não veio para ganhar um PR, não veio para engordar sua conta bancária, ainda que tenha o potencial e a oportunidade disso. Eu creio que todo cristão que saiu do Brasil cristão veio para a Austrália, ainda que seja decisão sua, como missionário. Então você tem um papel a ser cumprido aqui. Enquanto você gasta tempo pensando em coisas que não vão levar o reino de Deus adiante, você está perdendo a chance de fato fazer algo acontecer. Show de bola. Pra fechar, assim, uma perguntinha legal, assim, pra quem que é essa tal dessa igreja Lagoinha aí? Pra que pessoa que pode ir lá naquela sua igreja? Todas as pessoas, pequena, grande, colorido, todas as pessoas. Na verdade, o nosso objetivo... Nessa sua igreja foi ótima, né? Nessa sua igreja foi ótima, né? Igreja do Senhor, na verdade. Não, na verdade, como eu falei, né? Eu particularmente, eu participei de muitas igrejas na minha vida. Eu ministrei em muitas igrejas. Infelizmente, como em todos os lugares, a gente passou por muitas experiências que foram ruins, sabe? A gente não é uma igreja cheia de regras. A gente é uma igreja simples. A gente é uma igreja jovem, né? Eu tenho 30 anos hoje. Então, meu ministério pastoral aqui na Austrália, ele tem desde 2019, 2020. Então, são 4, 5 anos. Então, particularmente falando, nós somos inexperientes. Esse é o fator. Então, tipo, a gente reconhece quando a gente erra, né? A gente reconhece quando algumas coisas precisam ser diferentes, mas o desejo do nosso coração, o que Deus colocou em nós, é sermos uma igreja que de fato abraça o brasileiro e ajuda ele a encontrar Jesus primeiramente, porque aquilo que ele mais precisa só ele não sabe ainda, e cria uma plataforma para com que ele cresça. Então, a gente já recebeu pessoas de todos os formatos da nossa igreja, colombianos, chilenos, australianos. Tem australianos que frequentam, são membros da nossa igreja. Você tem interpretação? Nós temos tradução, mas alguns deles preferem sem tradução porque eles gostam de sentir a comunidade brasileira, sabe? Nós somos uma igreja para todos. Nós temos os nossos valores, nós temos os nossos princípios, nós temos aquilo que a Bíblia fala que é o certo, que é errado, sim. Mas a gente é uma igreja para todos, principalmente para aqueles que querem, sabe, serem usados do reino de Deus. A gente é uma igreja que investe. Você vai ver uma pessoa que chegou na igreja hoje, conheceu Jesus 4, 5 meses, se ela tiver a chance, ela vai liderar alguma coisa, ela vai ser enviada, ela vai ser comissionada, porque a gente crê nisso, sabe? Dar pessoas oportunidades.
concluindo a sua resposta, eu amo muito Lucas capítulo 10, que fala que quando Jesus ele chama os discípulos, ele mal chama eles, dá algumas instruções para eles, mas depois ele levanta 72 discípulos e ele já os envia. A única coisa que ele faz, ele compartilha a autoridade com eles, mas ele dá algumas diretrizes, mas eles enviam. Tecnicamente, eles não eram completamente preparados. Eles não tinham tudo o que precisava para fazer o que eles estavam fazendo. Mas a vida de um cristão, o relacionamento de um cristão, ele não é passivo, ele é ativo. Você vai para a faculdade 4 anos inspirando conteúdo, você sai de lá, pega um emprego que você não sabe fazer nada. Né? Porque às vezes ou não te dá uma oportunidade ou porque você não colocou em prática. O cristianismo, ele é algo prático, você tem que inspirar e transpirar. Você entende? Às vezes as pessoas chegam e falam assim, poxa, mas eu vou ajudar alguém, eu recém cheguei, eu sou novo convertido, não tem nada para entregar. Eu olho para eles e eu falo, se você caminhou 2 passos com Jesus, tem o que não caminhou nenhum. Até o segundo você pode levar ele, depois você passa para outro, sabe? Então nossa igreja é uma igreja assim, sabe? O convencimento do recém-convertido, às vezes é muito maior. O testemunho real, né? O testemunho, a energia que ele tá ali, a fé que ele tá ali, às vezes é muito maior do que exatamente. Anos. Com certeza, né? Então a nossa igreja, de verdade, é uma igreja... O primeiro amor, né? Aquela questão do primeiro amor, de estar naquele impacto ali, é maravilhoso. A nossa igreja é uma igreja aberta para todos. A gente tem como lema na Lagoinha que nós somos uma igreja grande para servir e pequena para se importar. A gente quer servir todas as áreas, tudo que for possível, e a gente quer se importar com pormenores o mínimo possível. E a nossa missão é realmente levar cada cristão ao relacionamento público e crescente com Jesus. Então, mas a minha pergunta, ela era para direcionar apenas para uma coisa. Ixi, então eu falei errado, perdão. Quando vocês vão atravessar a ponte? Gente, a verdade é que nós já quisemos, nós já tivemos no nosso coração esse desejo por uma palavra clara de Deus. Deus não permitiu ainda a gente passar da ponte. Quando nós chegamos aqui, já existia igrejas brasileiras no sul, no norte não existia nenhuma. Entendi. Ou naquele momento que estavam realmente tendo um trabalho relevante, porque também quando nós chegamos, sabe, na minha opinião, no contexto, falava muito pouco do contexto cristão da comunidade brasileira na época. Não quer dizer que a gente mudou o cenário, não é sobre isso, mas graças a Deus que hoje, como você trouxe, já está muito mais vivo, muito mais latente, é muito mais visto, né? Até pelas próprias redes sociais facilita bastante. Então no norte não tinha nada acontecendo. Sim. Deus nos deu essa direção. Como eu falei, nós estamos expandindo para outras cidades, temos o desejo de passar a ponte, mas ainda não tivemos a liberação de Deus. Amém. E outra, eu sempre falo, óbvio, é muito bom ter uma igreja próxima da sua casa, e se você entende Deus de plantar raiz nesse lugar, plante, sirva, coopere, invista, sabe, faça parte, mas, cara, às vezes se um boss liga e fala, tem um trabalho pra você em Blue Mountains, $100 a hora, não é longe. Mas aí, às vezes, pra você ir na igreja, 40 minutos, é muito longe. Então é questão de prioridade também. A gente também tá mal acostumado, né? Porque eu sou de São Paulo, e em São Paulo a gente 40 minutos era muito perto. Sim. E agora a gente atravessa. Bom, eu já conheço a igreja maravilhosa, convite de algumas amigas, tenho muitas amigas que lá Sim. estão. Amém. É muito gostoso mesmo. Eu me lembro quando minha filha foi lá, ela foi lá na frente e dançou e, nossa, ela pirou, porque ela ama, né, essa questão do louvor mesmo. E eu lembro que ela se perdeu lá. Eu falei, deixa aí, né? Mas pra quem não conhece ainda, onde que é a igreja? Fala pra galera ali, pra gente deixar o endereço tudo certinho, ou deixar o Instagram, né? A gente já deve ter colocado aqui, mas reforça pra galera seguir lá e de repente visitar a igreja e fazer parte aí dessa comunidade. Claro. Aí. Você pode seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram é Lagoinha Sydney Church, o nosso YouTube também. Caso você não consiga participar presencialmente, a gente transmitimos todos os nossos cultos. Agora a gente vai ter culto a partir de 8 de outubro, o culto festa, terças-feiras às 7 horas da noite também. Que horas que é o culto? Às 7 horas da noite. Tá? Porque tem muitas pessoas que trabalham no domingo e não conseguem ir no culto, então a gente vai ter o nosso culto fé. Mas a nossa celebração principal é às 10 horas da manhã nos domingos. Nós estamos em Brookvale, aqui no Northern Beach, no lado, coladinho do Oringa Mall, né? O shopping Oringa Mall. E eu acho que é isso. Show de bola. Agora pra gente finalizar, que eu falei que era uma Express, mas eu queria ficar aqui 4 horas, né? Não dá. Eu gostei, tô gostando. É legal, né? É muito gostoso. A gente só queria falar um pouquinho desse festival aqui, né? Também que é mais um intercâmbio cultural, né? A gente tá aqui hoje. Jonathan, e o que é mais interessante, né? A gente tá aqui numa festa do Sul, na Austrália, mas que é Brasil, mas que nós estamos aqui com pessoas que não são cristãs. Você fez hoje uma coisa muito legal, né? Pra mim, quando eu soube o que você ia fazer, eu já sabia que você ia abrir esse show, que você ia ter uma oração. Pra mim, assim, é fantástico, né? É quebrar paradigmas, é uma bênção de Deus mesmo. A forma, eu estava ali quando você estava orando,
a forma da gente colocar, Deus te deu muita sabedoria, então tô muito feliz, agradeço a Deus pela sua oração. Amém. E de estar aqui mesmo como comunidade, em ajuda, em servir e fazer uma oração assim num evento que é público, né? É desafiador, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho assim de como está sendo participar desse evento aqui em especial, que não é um evento cristão, né? E ter essa cabeça aberta, como tá sendo assim para você estar dentro desse projeto? Primeiramente, pra mim é maravilhoso, né? Eu sou gaúcho, então participar da festa do Rio Grande do Sul é muito incrível. Mas o Marcelo, ele já é amigo nosso, né? Ele é muito mais amigo do Vitão, né? Que é líder também lá na nossa igreja. E ele foi lá na igreja conversar com a gente, pra gente apoiar o evento, né? Porque como a gente tem uma comunidade grande, para as pessoas virem prestigiar. E quando ele compartilhou do evento, eu senti muito forte no meu coração de poder contribuir de alguma forma. E eu pensei, como que nós podemos contribuir? A gente entendeu, nossa, com o nosso Kids, cuidando das crianças, né? A gente sabe que existem muitas barreiras, às vezes até mesmo muito preconceito, tanto da parte do cristão da igreja para quem não é, quanto daqueles que também não são para aqueles que são cristãos, né? E então a gente entende que nós somos chamados para estar na igreja, sendo equipados, mas a nossa missão mesmo é fora da igreja. E muitas das vezes não é apenas só fazendo evangelismo que você abre a Bíblia e prega, óbvio, isso é a nossa causa, mas as pessoas, elas não querem apenas ouvir sobre Jesus, elas querem ver Jesus através da nossa vida. Então a gente veio aqui com o propósito de servir famílias. Família é a base, né, do cristianismo, né? Nosso Deus é um Deus familiar. A gente sabe que muitas vezes o brasileiro, quando ele não tem o PR e tudo mais, e ele tem filhos, é muito caro uma escolinha. Às vezes ele não consegue colocar numa escolinha. Às vezes, quando coloca na escolinha, os pais não conseguem ter tempo de levar os seus filhos na pracinha para brincar e se divertir no final de semana, porque eles estão cansados, trabalhando muito. A gente sabe que as pessoas, elas valorizam muito os seus filhos, e nós somos uma comunidade que a gente se preocupa com a família como um todo. E a gente veio para servir as crianças, para com que os pais pudessem desfrutar desse momento, porque às vezes esse evento na semana deles ou no mês é o único momento de alívio que ele tem, da pressão da Austrália. Eu fico imaginando, tem casos na nossa igreja que o pai, ele é responsável por suprir toda a família, trabalha a semana inteira, aí chega em casa, tem que dar atenção pro filho, mas ele também tá cansado, ele tá exausto, ele não tem muitas vezes a energia, e às vezes ele se culpa. Então a gente veio primeiramente com o propósito de amar crianças, servir as crianças, poder também trazer para eles que o nosso papel como igreja não é tirar algo das pessoas. Às vezes a igreja vem só para tirar ou para causar uma lavagem cerebral. A gente não veio aqui para simplesmente pregar uma mensagem para convencer alguém, para dizer o que é certo e o que é errado. A gente não veio aqui para tirar nada de ninguém. A gente veio aqui para entregar, porque o papel da igreja é entregar para a comunidade. Jesus, ele não veio para tirar das pessoas, ele veio para entregar, ele entregou tudo, até mesmo a sua vida. Então a gente veio com o propósito de servir. Eu falei, o nosso papel hoje não é pregar, se Deus nos der a oportunidade a gente vai fazer isso, amém? Mas nosso papel hoje é simplesmente mostrar para a comunidade que nós estamos aqui se vocês precisarem. E respeitamos todas as crenças e as religiões. Não importa se a gente crê que a nossa é certa ou errada, não importa isso, sabe? Estar aqui em amor, né? Exatamente, a gente tá aqui realmente, sabe, para servir. Se alguém entender, se alguém sentir, se alguém precisar de uma oração, de uma palavra, de orientação, de ajuda, a gente tá aqui. A gente veio para servir no Kids, mas nesse exato momento tem voluntários nossos na portaria, tinha voluntários nossos cortando carne pra galera, tinha voluntários nossos servindo em outras áreas, e a gente faz isso de coração aberto, porque a gente tá aqui realmente para servir, a gente entendeu isso. Sim, que legal, que bacana. Vou trazer uma polêmicazinha aqui, né, também. Tinha que ter, né? Não, polêmica no sentido, talvez não seja nenhum local, mas fique à vontade de talvez, né, mas eu gosto, na verdade, dessa mistura, porque como você falou aqui, né, a gente tá aqui em serviços para servir, né, como cristão. Não quer dizer que a gente não pode se misturar, né? Não quer dizer, muito pelo contrário, eu acho que vou reformular aqui. Aliás, a gente tem que se misturar, né? A gente tem que ser espelho, a gente tem que ser exemplo, as pessoas têm que nos enxergar da forma como somos, né? Então, acredito que o serviço da igreja, ele é tão importante fora da igreja quanto dentro da igreja, porque da igreja, normalmente as pessoas que estão ali, claro que elas precisam, porque elas foram buscar ali, mas elas estão ali para aceitar isso. Sim. Mas o desafio maior é ser igreja fora da igreja, né? Não era polêmica, né? Era sério, você já concordou? Não era. Porque tem muita religião que não... Né, muita igreja que talvez não aceitaria o convite que você aceitou, de estar num evento público como igreja, talvez. E a gente
aceitou o convite, sabendo que talvez pessoas concordariam ou não, e tá tudo bem. A gente tá com o nosso coração em paz em Deus pelo aquilo que a gente tá fazendo. É que, particularmente falando, eu vim de um lugar, as experiências de igrejas que eu passei, elas não nos ensinam algumas a de fato você fazer diferença, você agir, de você, sabe, realmente transbordar aquilo que você recebe. A gente é muito bom de preservar a nossa cultura interna. A gente faz evento pra gente, a gente faz conferência, eu amo conferência, amo evento, faço na nossa igreja, faço tudo, só que precisa ter um equilíbrio dos dois, sabe? Eu preciso receber no domingo, receber na célula, receber no evento que a gente faz, mas eu preciso transbordar no meu trabalho, na minha escola, sabe? Quantas pessoas a gente recebeu na nossa igreja porque alguém falou no seu trabalho, falou, sabe, no seu ambiente. A gente não pode esconder a nossa fé. Hoje a gente tem medo de dizer que a gente é cristão porque talvez vai ser ou cancelado, ou ofendido, ou vai sofrer preconceito e tudo mais. Diante de Deus, assim, eu olho as histórias bíblicas dos mártires, daqueles que se posicionaram, e eu falo assim, nossa, a gente tá anos-luz longe do que esses caras passaram pra confessar a fé deles. Hoje, do jeito que o mundo tá, o máximo que eu recebo é um não e um bloqueio nas redes sociais, sabe? Então eu não posso parar de proferir a minha fé, sendo que às vezes eu me estabelecer, eu me levantar, eu falar algo pode mudar completamente a história de alguém, sabe? Então, tipo, a gente sempre falou como igreja, eu tenho uma tese comigo, eu levo pra nossa galera, eu não gosto de fazer evento assim, juntar 1, 2, 3, 4, 5 igrejas pra fazer um evento pra nós, porque gera comparação, sabe, gera, a minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo e tal. Agora, se juntar 2, 3, 4, 5 igrejas pra nós fazermos um evento fora da igreja com propósito evangelístico, eu sou o primeiro a dizer que a nossa igreja está dentro. Legal. Sabe, eu acredito muito nisso, nós precisamos fazer impacto lá fora. E fazer impacto lá fora não é somente os métodos de evangelismo convencional que a gente fazia. Vamos pra praça cantar louvor, vamos entregar panfleto e tal. Funciona? Funciona. Mas eu creio que o eficaz é você servir as pessoas. Porque o que as pessoas podem pensar num evento como esse? Quem é essa igreja que eu nem sou cristão, mas tá aqui cuidando do meu filho, o meu bem mais precioso, com tanto amor, com tanto cuidado? Sabe o que esses caras vieram amar a gente sem mesmo nos conhecer? Elas não olham pra nós como seres humanos, elas olham para um amor constrangedor de Deus por elas. Amém. Sabe? Então, enfim, eu creio nessa linha, sabe? Legal, bacana. Eu queria abrir esses pontos com você, tenho certeza que aqui é uma oportunidade legal pra gente falar sobre isso, né? Essa que é a ideia. Mas a gente já vai chegar no final, porque era um express aqui, né, Dani? Quantas horas deu? 3 horas e 25 minutos? Não. Vou ter que deixar espaço pro próximo convite, né? Mas bora lá. Vou fazer agora com ele aqui aquele bate-bola. São 5 words, o que vem na sua cabeça tem que falar, hein? O negócio é assim. Meu Jesus. O negócio é assim, é rapidinho, é uma palavra. O cameraman já tá rindo lá, já foi assim, ó. Já botou ele na espreita lá. Já, é a hora do meme. Ei, Jesus. Bora lá, então. Austrália. Desafio. Oportunidade. Não pode passar. Comunidade cristã. A melhor que tem. Dinheiro. Uma ferramenta. Cultura. Importantíssimo. É isso. Obrigada. Bate bola rapidinho. Loucura, valeu. gente. A gente tem uma perguntinha de ouro, sabia? Você sabe? Já ouviu falar dessa pergunta de ouro? Eu não tava preparado, gente. Não tava? Dá pra cortar aqui, então não? É agora pra ele. Pergunta gente. De ouro. Intercâmbio é pra todos? Gente. Eu creio que todos podem fazer o intercâmbio, mas talvez não seja para todos. A minha opinião, né? Porque eu acho que todos podem fazer, né? Entendendo, sabe, o propósito claro e o propósito real. Porque infelizmente a gente já passou por experiências e por histórias que o intercâmbio foi maléfico pela pessoa. Desculpa se talvez eu joguei um balde de água fria no seu desejo de vir pra Austrália ou pra algum intercâmbio e tal. É porque eu acho que algumas coisas da nossa vida você precisa ter uma maturidade suficiente pra viver, sabe? E às vezes se você não tem uma maturidade suficiente pra viver sozinho, pra, sabe, alguns níveis de responsabilidades maiores, eu acho que você precisa desenvolver essas habilidades antes, soft skills principalmente, e aí sim o intercâmbio é pra todo mundo. Mas se você ainda não tem, na minha opinião, se você ainda não tem essas coisas muito bem desenvolvidas, pode ser um sucesso,
mas pode ser que não também, sabe? A gente não, eu particularmente não quero vender pra você um sonho australiano e depois você ser frustrado. É maravilhoso, você pode viver coisas incríveis, sua vida pode mudar em um tempo recorde, em 1 ano, 2 anos, coisas que você nunca sonhou, nunca imaginou, sabe? Mas se prepare antes. Financeiramente? Pode ser, com recursos, pode ser, mas principalmente, sabe, mentalmente e emocionalmente. Se você estiver preparado para isso, com certeza o intercâmbio é para você. Te dá experiências, te traz conhecimento cultural, te traz empatia por culturas diferentes, por nações diferentes, te traz um amor e uma valorização pelo ser humano muito grande, que você talvez não consegue sozinho no lugar que você tá. Então sim, o intercâmbio é maravilhoso. Todos podem fazer, mas dependendo, eu acho que não seja pra todos, na minha opinião. Bom pra caramba. Aproveitar também, já vou deixar uma diquinha pra vocês, né? Eu, assim, concordo. Aliás, essa pergunta ela é maravilhosa, porque ela sempre faz a gente refletir e é muito, muito importante pra nós essa pergunta de ouro. Mas já vou deixar uma dica pra vocês. Nós estamos quase a 100 episódios. A ideia realmente é isso aqui, é trazer a galera, cada um da sua opinião, trazer essa perspectiva do intercâmbio e realmente preparar. De repente você olha uma história e fala assim, que esse cara aí passou, não vou passar não. Ou não, esse cara vai passar, mas eu já sei e tô preparado pra isso. Então tem mais de 100 episódios aqui. Além disso também, galera, a gente tem o Mesa Redonda. A Mesa Redonda é quando a gente traz assuntos bem relevantes pra comunidade também, como profissão, TI, contabilidade, comunidade brasileira, cristã na Austrália a gente já fez. O Jonathan faltou nessa aí, mas ele vai vir no próximo, no 2.0, né? Mas, então a gente deixa essa diquinha aí pra você também. Primeiramente eu queria muito agradecer mesmo, assim, eu tava já querendo trazer você, assim, já tava lá na lista, assim, né, top ali pra poder trazer. Então eu falei, não vou perder a oportunidade, né? Então foi uma oportunidade pra gente. Com certeza foi uma oportunidade pra vocês. Eu tenho certeza que a galera vai assistir, vai gostar, né? Porque afinal de contas, você é uma pessoa com relevância na comunidade brasileira, né? E é disso que a gente tá falando aqui. Como comunidade, pra mim, é muito, muito bom trazer pessoas como você aqui, tá? E esse brinde aqui, Jonathan, a gente já tá indo pra parte final. Na verdade, assim, é um brinde de agradecimento pela sua jornada, né? A gente tem costumes de dizer que a jornada, ela é desafiadora para todo mundo, mas a nossa jornada, ela tem um valor, né? Ela tem um valor muito bacana. Então eu queria que você lembrasse aquele Jonathan que há poucos dias conheceu a sua digníssima de hoje, né? Sim. E é o que você falou assim, Deus já tinha um plano ali pra mim, né? Então às vezes a gente você nem imaginava que ia estar na Austrália. Sabia que poderia estar numa nação, sim, mas não sabia exatamente que terra era essa. Será a terra do canguru mesmo, exato, né? Exato. E aí sim, eu queria reconhecer você por ter essa força de falar, vai que daqui a pouco eu tô indo também. E veio, exato, né? Porque às vezes é desafiador a gente deixar a nossa terra, a nossa, né? É o que você falou, meus pais já tinham uma empresa, eu trabalhava lá com eles, de repente já tinha um conforto, um comodismo de estar ali com a família, já estava ali na comunidade cristã, já estava ali inserido, então estava tudo muito legalzinho. E às vezes atravessar o oceano é uma decisão, assim, desafiadora para nós, né? Então eu queria reconhecer isso e chegar aqui também, né? Mesmo assim, eu tenho inglês, acho que eu tenho inglês, mas chega aqui o inglês não é tão assim, mas assim, se colocar à disposição de ir lá, estudar, de ver que de repente um curso Cambridge é melhor para poder chegar onde você quer chegar, fazer um outro curso, um curso na área de teologia, né? E realmente não esquecer do seu propósito, que é o que você falou, eu já sempre soube, eu sabia onde que eu não sei nem de repente o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que o meu propósito é nessa área, estar servindo, né, é com Deus. Estou usando as minhas palavras agora aqui no meu resumo, tá? Sim. Me perdoa se de repente ela não esteja na melhor colocação. Mas a gente queria reconhecer, construir uma família, né? E aí sim, vem pra Austrália, vem atrás aí desse futuro. Vocês tem um filhinho, não é? Uma filhinha? Uma filha de 1 ano e 2 meses. Eu lembro que eu vi a sua esposa grávida e aí construir uma família, né? Fora do Brasil, com todos os desafios. E a gente poderia falar sobre o suporte da família, o quanto que é desafiador, o quanto não é. Mas abraçando, tudo em nome de abraçando uma comunidade muito maior que é isso, que é servir. Então, assim, abrir mão às vezes também do free time com a sua família, do tempo livre com a sua família, de qualidade da sua filha, para poder ter um ombro ali, né, para uma pessoa que de repente perdeu um pai, para uma pessoa que de repente não tá num dia legal, ou que aquele boss encheu o saco porque, humilhou. A gente se sente às vezes humilhada aqui, às vezes só um olhar ou só uma palavra de consolo, ou tá ali como comunidade cristã, isso já é um consolo para nós. Sim. Você sair da sua casa e de repente para uma célula e falar, nossa, agora eu vou comer aquele bolo de cenoura que tem naquela, né, já é um aconchegante, já chegar lá e cantar aquele louvor arrastado que eu sei que vai dar aquela, porque gente, não tem coisa melhor, é diferente vocês escutarem uma palavra uma palavra cristã, uma palavra de Deus numa língua e aquela em português.
porque parece que a gente traz aquela questão do afeto, do carinho, é igual a história do louvor. Escuta um louvor brasileiro que você escutava, né, na época de 2000, você escuta aqui, você fala, nossa, aí você já... É muito bom, é diferente, não quer dizer que não seja efetivo quanto, tá? Mas é diferente, traz memórias, traz a nossa raiz, traz um aconchego, traz gatilhos, às vezes, né, de lembrar um pouquinho até da onde a gente saiu. Então, eu queria reconhecer essa jornada, né, e pelos esses projetos, aí agora tá aqui, ó, num evento, abriu mesmo, assim, falou, não, vamos lá servir, vamos ajudar em Cristo, vamos ajudar a comunidade, nós vamos estar lá para servir e para mostrar um pouquinho de quem nós somos em Cristo Jesus, né? Então eu queria muito reconhecer, eu queria desejar muito sucesso para você na sua vida pessoal. Obrigado. Muito mesmo, que Deus, assim, trilhe, assim, todas as bênçãos do mundo para sua família, planos que vão vir ainda, que depois você vai vir trazer o 2.0 para nós, pode certo? E porque a gente não vai dar tempo, mas lá daqui uns aninhos ele fala, vou lá contar o 2.0 que muita coisa boa aconteceu, né? E aí a gente vai fechar, sei lá, essa história aí. Mas também pela coragem de hoje estar liderando, né, uma comunidade cristã aqui na Austrália, né, uma das maiores, né, e bem relevante. Eu vejo muita gente feliz lá, muita gente amparada, eu vejo muita gente sendo abraçada como família, né, e com certeza esses projetos que você falou aí, que você mencionou, vai trazer muito benefício para a comunidade mesmo, né? Isso que é muito importante. Então eu também queria reconhecer por você estar aqui também, que essa galera tá aqui, né? Deixou a família em casa e tá aqui para servir em nome de Jesus mesmo, viu? Parabéns! Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Você falando assim, passou um filme na minha cabeça, eu lembrei de tudo mesmo. E glória a Deus por isso, sabe? Que a gente possa realmente continuar avançando, crescendo. E também convidar você de fato, sabe? Entenda que Deus tem um plano para todos nós, para mim, para você, sabe? E muitas das vezes falta só a gente ceder, falta só a gente convidar Ele para de fato deixar com que Ele opere os seus planos em nós. Então fica um convite para você também, sabe? Se você de alguma forma foi tocado aqui por esse podcast e tudo mais, mande uma mensagem pra gente, vai ser maravilhoso demais poder te servir, te ajudar nessa jornada, assim. Eu agradeço imensamente por esse convite. Aqui conversando com você, me arrependo de não ter participado do outro, mas com certeza não faltará oportunidades. A gente estaremos sempre juntos. E mais uma vez, Sheila, parabéns pelo trabalho. Acredito que a minha história hoje, esse momento aqui no final do evento foi um presente pra mim, poder falar da minha história e lembrar tudo, como também tem sido um presente para as pessoas que passaram aqui por essa mesa, como também você, né, ouvir muita história, cresce pra caramba, também deve ser gratificante mais para você, mas também acaba abençoando as pessoas. Com certeza você deve receber muitos testemunhos, muitos comentários bons de que o seu trabalho tem também ajudado e incentivado muitas pessoas, então que você continue também. Amém. Obrigada. Glória Vamos brindar então esse sucesso nosso aqui. Amém. Obrigada, galera. Fica aí, né? Espero que você tenha gostado. Segue a gente nas redes sociais e até o próximo. Tchau.